Tá. Bom dia, essa é mais uma live do Valor, live que acontece de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas. Hoje falaremos novamente sobre a reforma tributária. Eu tenho o prazer de receber aqui o deputado Baleia Rossi, que é presidente do MDB, presidente nacional do partido, e também autor da PEC 45, a chamada reforma tributária da Câmara, né? Pode ser que nós recebamos aqui o meu colega Ribamar Oliveira, teve um problema de conexão, mas em breve pode ser que retorne. De qualquer forma, já agradeço a presença do deputado Baleia Rossi. Bom dia, deputado. Bom dia, Fernando Exman. Bom dia a todos do Valor. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante que é a reforma tributária, que já está sendo discutida há tanto tempo lá em Brasília, mas que eu acho que o momento é de otimismo para que a gente possa realmente pautar, votar e aprovar, enfim, uma reforma tributária no nosso país. Pois é, deputado, o senhor fez um comentário já introdutório, nós estamos há 3 décadas, mais ou menos, discutindo essa questão e de alguma forma, sempre algum problema acaba impedindo a sua votação. Vamos dizer assim, ninguém tem bola de cristal, né? Mas de 0 a 100, qual seria a probabilidade que o senhor trabalha de aprovação ainda nesse ano de uma reforma, enfim, algo que pode ser muito importante aí para a retomada da economia no pós-pandemia? Olha, eu sou muito otimista e quero depois falar o porquê desse otimismo. Eu acho que nós temos a grande oportunidade nesse segundo semestre de votar a reforma tributária, de aprovar na Câmara e depois no Senado. Como é uma PEC, são 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, mas os obstáculos históricos nós conseguimos já superar. Acho que o mais importante deles é no que diz respeito ao apoio dos próprios governadores. Nós tivemos um diálogo muito bom com o CONFAS, que é o Conselho de Secretários de Fazenda dos estados, que estiveram, inclusive, presentes na última sessão da comissão mista que une Senado e Câmara no debate da reforma tributária. Conseguimos o apoio dos 27 governadores. Historicamente, os governadores nunca quiseram que o ICMS participasse, como imposto estadual, de um imposto único sobre o consumo, que é o que diz a PEC 45, que é a união do PIS, COFINS e IPI, que são os impostos federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. Eu acho que esse foi o grande fator de maior otimismo que a gente tem hoje para poder votar a reforma tributária. Conseguimos também unir a proposta da Câmara com a do Senado. A PEC 45, que eu sou autor, é um estudo do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal. Ela é prima irmã da PEC 110, que foi um estudo do ex-deputado Rauli, que foi apresentada pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Portanto, com a comissão mista, também nós conseguimos tirar qualquer dúvida de um bom debate e Câmara e Senado trabalhando juntos. E agora, com o envio do ministro Paulo Guedes, da proposta do CBS, que comunica também com a PEC 45 ou com a PEC 110, eu acredito que Câmara, Senado e Governo Federal, trabalhando juntos, nós vamos ter sucesso. Eu diria que, não vou falar 100%, mas 90% de chance da gente votar ainda nesse semestre a reforma tributária tão esperada por todos, porque ela pode trazer benefícios muito grandes para a nossa economia. Se ela era importante antes da pandemia, eu diria que ela é vital pós-pandemia para que a nossa economia possa se recuperar mais rapidamente. Maravilha. Acho que recebemos agora com o Ribamar Oliveira. Queria fazer uma apresentação agora introdutória, deputado. O Ribamar Oliveira, repórter especial, colunista, enfim, larga experiência, acompanhou todos os movimentos das discussões da reforma tributária nos últimos anos. Bom dia, Ribamar.
Bom dia, Ekman, bom dia, deputado, bom dia a todos. Infelizmente, eu tive um problema de conexão, não pude começar com vocês. Mas, como você estava dizendo, em quase 30 anos de discussão sobre a reforma tributária, né, deputado? E parece que alguns pontos, pelo menos, já estão maduros e podem ser discutidos e podem ser avaliados. Eu queria saber com o senhor o seguinte, do ponto de vista político, o senhor fez uma das propostas que estão no Congresso, na Câmara, para ser discutida, é justamente o senhor que apresentou, mas eu gostaria de saber o seguinte, essa eleição municipal, ela não cria dificuldades para se obter, por exemplo, mudanças na tributação dos municípios? Porque uma da sua proposta prevê que o ISS seria incorporado a um grande IVA. Queria saber Olha, a eleição municipal, ela acaba atrapalhando um pouco o bom andamento das matérias mais impactantes na Câmara e no Senado, isso historicamente. Eu acredito que nesse momento, devido à relevância do tema, a união de todos em torno da reforma tributária, e com a votação remota, como está acontecendo, eu acho que o impacto da eleição vai ser mínimo no bom andamento dos trabalhos da Câmara Federal e do próprio Senado. Claro que nós temos alguns fatores que são fundamentais. Primeiro, a presença do presidente Rodrigo Maia, que é um grande incentivador deste tema, é um grande patrocinador político da reforma tributária, junto com o presidente do Senado, que é autor da PEC 110. Vejo o ambiente, tanto na Câmara quanto no Senado, muito favorável para deliberar, enfim, uma reforma tributária. Então, eu acredito que mesmo tendo eleição municipal no dia 15 de novembro, isso não vai prejudicar. Nós fizemos uma conversa com a Confederação Nacional dos Municípios na última sexta-feira. O Harold é o presidente, congrega quase 4.000 municípios do Brasil, e a Confederação Nacional dos Municípios, ela é muito favorável à PEC 45, porque a realidade é que nós vivemos um crescimento muito tímido do Brasil. E se continuarmos crescendo 0,5%, 1%, a gente sabe que os municípios acabam sofrendo, a gente tem grande dificuldade da nossa economia se recuperar para gerar emprego e renda. Portanto, eu acredito que o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, com os apoios dos governadores, do presidente do Senado, da Câmara, com a participação efetiva do ministro Paulo Guedes e da sua equipe na formatação do texto. O texto, ele está na comissão mista para ser melhorado. Claro que vão vir sugestões, emendas, para que a gente possa ter um texto de consenso, que é o grande objetivo que nós temos. Não acredito que a eleição municipal hoje vai ter o impacto de paralisar a discussão sobre reforma tributária. Mas, deputado, aproveitando a pergunta do Ribamar, a resistência dos grandes municípios, de alguma forma, não pode prejudicar, porque era uma das preocupações, né, em relação à tramitação da reforma tributária. Olha, o Roberto Rocha, que é o presidente da comissão mista, que é senador, o Wildo Rocha, que é vice-presidente, e o Aguinaldo Ribeiro, que é o líder da maioria, que é o relator, eles estão se dispondo a discutir com os grandes municípios também. Existem muitas dúvidas sobre o impacto da reforma na vida dos municípios. Claro que os municípios maiores têm preocupações. O Jonas Donizete, que é o presidente da Frente Nacional dos Municípios, que reúne cerca de 300 maiores municípios do Brasil, está dialogando junto com a Semineto, que é o presidente, que é o prefeito de Salvador, outros prefeitos estão dialogando. Essa é uma equação que nós precisamos buscar, nós precisamos dar segurança para os prefeitos de capitais e grandes municípios de que o impacto
impacto da reforma tributária na economia. Tem um estudo de um professor da GV que diz que a aprovação da PEC 45, ou da reforma tributária, PEC 45, PEC 110, com a proposta do governo federal, ela pode trazer um crescimento de até 20 pontos no PIB nos próximos 10, 15 anos. Isso, com absoluta certeza, vai favorecer também os grandes municípios. Então, se for necessário fazer algum ajuste no texto que seja apresentado pela Frente Nacional dos Prefeitos, não vejo nenhuma dificuldade, mas entendo que esse é um diálogo importante. Se nós conseguimos o apoio dos 27 governadores, se nós conseguimos o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, nós temos que ter um diálogo franco, aberto, para que os grandes municípios também possam participar das mudanças necessárias no texto, para que eles sintam segurança na votação de uma reforma tributária. Eu acho que esse é o último ponto federativo para que a gente tenha 100% do apoio de todos para a reforma tributária. Agora, deputado, o fato do governo não ter apresentado uma reforma ampla, como, por exemplo, é a PEC 45, que é a outra PEC que está no Senado, isso não dificulta um pouco? Porque, na verdade, vocês estão começando a discussão sem saber qual é o projeto do governo, né? E ele ficou de mandar a complementação, mas até agora não mandou. Amaro, o ideal seria que o governo mandasse uma só proposta mais completa. Mas o ministro Paulo Guedes, quando esteve há uns 20, 25 dias entregando a proposta do CBS, ele até falou, olha, eu estou encaminhando uma proposta que é a união do PIS e COFINS, que é dos impostos federais, porque entendo, e aí a palavra muito importante do ministro da Economia, entendo que cabe ao Congresso Nacional definir se os impostos estaduais e municipais entram. E essa proposta do CBS, ela comunica com a PEC 45 vamos dizer, na orientação de uma união de todos os impostos que incidem sobre o consumo. E claro que, se nós conseguirmos avançar na união dos 5 impostos, com a transição, depois 100% do imposto pago no destino, o impacto na economia, na vida dos brasileiros, será muito maior, porque é uma reforma mais ampla. Mas eu destaco essa fala do ministro Paulo Guedes, que não se opôs à PEC, à ideia de uma reforma mais ampla, deixando para o Congresso Nacional a incumbência de discutir, de melhorar o texto, de fazer as mudanças necessárias para a gente avançar. Eu acho que a reforma que o governo encaminhou até agora, ela serve como incentivador para discussão e para a gente tocar a reforma tributária no âmbito do Congresso Nacional. Claro que nós vamos ter outros assuntos que o governo vai encaminhar e nós temos que debater todos, acho que nós não temos que ter nenhum tipo de preconceito, mas a primeira proposta comunica 100% com a PEC 45, o que eu vejo como um incentivador desse debate que nós já começamos na comissão especial. Queria aproveitar a deixa que o senhor fez sobre debater todos os temas sem preconceito para tentar, então, entender exatamente se isso alcançaria também a questão, por exemplo, de uma contribuição sobre pagamentos, né, que é um dos temas que tem enfrentado muitas resistências no Congresso, por exemplo, com o presidente Rodrigo Maia, da Câmara. Então, a postura do senhor, enfim, da bancada do MDB, é de maior abertura para discutir uma nova CPMF?
Olha, a CPMF, do jeito que ela foi utilizada no passado, ela é um imposto ruim, porque é um imposto cumulativo, é um imposto que não organiza a tributação, ela até exporta imposto. Então, é algo que existe uma resistência, não só do presidente Rodrigo Maia, mas do próprio parlamento. A própria Simone Tebet, que é a nossa senadora e presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, também tem esta posição, e acredito que muitos dos senadores. Agora, o ministro Paulo Guedes tem dito em todos os cantos que a proposta que ele enviará não é uma nova CPMF. Então, eu acredito que o ministro da Economia vai fazer uma proposta e acho que o Congresso Nacional não pode deixar de discutir, deixar de debater. Eu acho que se o ministro encaminhar uma proposta, como ele diz, que não é uma CPMF, eu acho que cabe à comissão mista, cabe à Câmara, cabe ao Senado discutir e, de maneira muito franca, com a própria sociedade e com os técnicos do Ministério da Economia, verificar exatamente o que é. O que nós não queremos, e a nossa preocupação, é que nós temos hoje uma oportunidade de organizar o pior sistema de tributação do mundo, que é o sistema que nós temos hoje sobre o consumo, cumulativo, cheio de exceções, que desorganiza a economia, que tira a competitividade das nossas empresas. Nós não podemos substituir essa oportunidade para a criação de um novo imposto que acaba aumentando a carga tributária e acaba não dando os resultados que uma reforma mais ampla pode dar para a economia. Hoje o mundo está de olho no Brasil, nós sabemos que a votação da reforma da Previdência foi um marco nesse Congresso, que é um Congresso reformista. Nós tivemos 379 votos a favor da reforma da Previdência, que é um tema duro, um tema difícil, um tema eleitoralmente complexo, mas que o Congresso Nacional teve um protagonismo grande e os parlamentares se posicionaram. Acho que, na mesma linha da reforma da Previdência, nós podemos fazer uma reforma mais ampla que realmente dê respostas para a população em geral, que é uma grande simplificação tributária, que é uma desburocratização do nosso sistema tributário, que tira totalmente o ambiente de negócio no nosso país. Ô, deputado, eu vou refazer essa pergunta do Exman de uma outra forma. É o seguinte, a tese do ministro Paulo Guedes é que é necessário desonerar a folha de salário, folha de pagamento das empresas. O senhor concorda com a tese? Eu entendo que para a gente gerar emprego no país, que é uma das grandes preocupações, nós estamos num momento crítico no país. Nós chegamos a 107 mil mortos pelo Covid. Nós vivemos a maior tragédia dos últimos tempos mundial, mas que impactou muito o nosso país, paralisou a economia. Nós começamos essa pandemia com 12 milhões de desempregados, mais 8 milhões de pessoas que nem estudam e nem trabalham. Então, nós estávamos falando de 20 milhões de pessoas, de brasileiros, aptos com força para trabalhar, mas sem oportunidade. Infelizmente, os números mostram que nós podemos chegar ao final da pandemia com 18 milhões de desempregados, com mais milhões de brasileiros que não estudam, não trabalham e que não têm hoje uma esperança de se recolocar no mercado de trabalho para ter o mínimo de dignidade. Então, essa é uma preocupação muito grande que nós temos. Se houver uma desoneração da folha e isso significar geração de novas oportunidades, de novos empregos, eu acredito que não vai ter nenhuma dificuldade
no Congresso Nacional. O próprio relator, o Aguinaldo Ribeiro, tem conversado com técnicos da Câmara e do próprio governo para que se possa ter uma proposta para desonerar até o primeiro salário mínimo, para que setores que possam ser impactados pela reforma tributária tenham um ganho e na balança possam empatar. Então, eu acho que essa é uma discussão importante, mas lá na ponta, nós precisamos que um projeto de desoneração da folha tenha como resultado a geração de emprego e renda. Historicamente, quando se desonerou a folha, muito pouco nós tivemos de resultado geração de novos empregos, mas acho que é uma discussão das mais importantes, porque hoje se tributa muito a folha. Se nós diminuirmos a tributação e isso gerar emprego, já é um ótimo caminho. O Exma, só queria interromper, né? Estamos chegando muitas perguntas aqui para o deputado, e se você achar legal, eu vou começar a fazer as perguntas. Posso só, Ribamar, fazer uma pergunta, e aí eu pediria para o deputado, de uma forma mais sucinta, para não interromper a questão da desoneração da folha, e aí a gente vai para as perguntas da audiência. Deputado, como é que essa posição, essa opinião, dialoga com a eventual possibilidade da apreciação do veto do presidente em relação à desoneração da folha? Né? Há uma discussão sobre quando isso deve ser votado. Queria saber qual que é a posição do senhor e qual que será a orientação do partido em relação a isso. Nós estamos aguardando o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, marcar a data para deliberação desse veto. Nós não fizemos uma discussão ainda da bancada, mas, conversando com vários deputados, hoje eu vejo uma disposição da bancada do MDB em derrubar esse veto, porque seria a desoneração por mais um ano, até final de 2021, e existe uma preocupação dos setores afetados de realmente prejudicar principalmente a competitividade, prejudicar os postos de trabalho. Portanto, claro que nós vamos fazer a reunião da bancada, ninguém toma uma decisão dessa importância sozinho, mas conversando com alguns parlamentares do MDB, todos eles me falaram da disposição de derrubar esse veto sobre a desoneração da folha. Bom, então vamos começar com a pergunta de quem está nos assistindo. Essa questão da desoneração da folha, realmente, ela é um dos pontos aqui principais das perguntas. O Marcos Deóis, por exemplo, diz: ótimo debate, temos que falar sobre a desoneração transversal da folha, assunto urgente. O Marcelo Anesini Souza, ele fala: esperamos que desta vez algo realmente aconteça e que os contribuintes não tenham de pagar a conta. O Edgar Volpini diz: bom dia, tem que diminuir a máquina pública e salários absurdos, e aí sim, com uma reforma tributária, nossa economia irá crescer. Eu acho que ele está querendo colocar, deputado, aquela história. Está se discutindo a questão da reforma tributária sem discutir a questão da reforma fiscal, né, do controle de gastos. Olha, esse é um ponto crucial também, que é a reforma administrativa. No final do ano passado, o ministro Paulo Guedes sinalizou que mandaria para a Câmara uma reforma administrativa. O presidente Bolsonaro anunciou agora que fará só o ano que vem. Eu vejo com muita preocupação esse debate. Eu acredito que nós temos uma oportunidade nesse segundo semestre de tocar tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa. E como líder do MDB na Câmara, já conversei com outros líderes partidários e nós estamos nos dispondo, inclusive, a ir ao presidente Jair Bolsonaro para fazer um apelo para que ele possa enviar a reforma administrativa,
que também não é uma reforma que vai ser votada da noite para o dia, na ideia que o ministro Paulo Guedes tem de fazer uma reforma daqui para frente, nós não afetaríamos os direitos adquiridos de quem já está na máquina pública, mas a verdade é que essa reforma tributária que nós estamos propondo, ela é neutra, ela não aumenta a carga tributária, o que é fundamental, porque só faltava a gente fazer uma reforma tributária para aumentar a carga, isso é inimaginável no nosso país, mas prepara com a simplificação, com a desburocratização, diminui violentamente os 5 trilhões de reais que nós temos do contencioso, diminui o custo Brasil, facilita os investimentos externos, porque nós vamos ter o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, nos moldes de 160, 170 países, mas para diminuir a carga tributária, que é o sonho de todo brasileiro, que hoje está estrangulado de tanto pagar imposto, é votar uma reforma administrativa. Hoje o Estado brasileiro é gigante, é caro, e o simples fato de nós usarmos a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos baratear o custo do Estado e aí sim fazer uma reforma tributária que possa gradualmente diminuir a nossa carga. Essa é uma discussão complexa, mas hoje todo o tributo pago no município, no Estado ou na União, ele é utilizado para custear a máquina pública, que é muito pesada. O Nelson Lourenço pergunta o seguinte: como o senhor encara a fusão da PEC 45 com a PEC 110? Acho que esse é o caminho. Eu, desde o primeiro momento, falei, olha, nós precisamos superar alguns obstáculos, e conseguimos superar com o apoio dos governadores, dos prefeitos da Confederação Nacional dos Municípios, vamos conseguir superar, tenho certeza, com a habilidade do nosso relator Aguinaldo Ribeiro, à Frente Nacional dos Prefeitos dos grandes municípios, e nós não poderíamos ter uma discussão se é a PEC da Câmara ou a PEC do Senado que vai vingar. Nós precisamos deixar vaidades de lado. Agora nós precisamos ter uma única proposta que seja a fusão das duas, que peguem, já que, como o API fala, o chassi é o mesmo. Quer dizer, nós temos todas as chances de fazer essa união das propostas com o que o governo também sugerir de mudança, para a gente votar, enfim, uma reforma tributária. Nós não podemos deixar que nenhum embate político prejudique esse momento que o Brasil vive, que precisa da reforma tributária para tentar recuperar nossa economia mais rapidamente pós-pandemia. O Alan, ele não colocou o sobrenome dele, ele quer que o senhor comente como é que o Congresso está sobre a tributação dos dividendos. Acho justo se tiver contrapartida na reforma que simplifique e melhore os lucros das empresas. Essa é uma preocupação que está sendo colocada. Eu acredito que, dentre as complementações que o ministro Paulo Guedes irá mandar, ele deve falar também sobre a tributação de lucros e dividendos, diminuir o imposto de renda sobre pessoa jurídica, que hoje no Brasil é muito alto, a média mundial está em 20%, 22%, o Brasil taxa em 34%, a PEC 45, ela fala sobre os impostos sobre o consumo. Aí nós temos a discussão sobre patrimônio, nós temos discussão sobre imposto de renda, nós temos outras discussões que deverão ser complementares e complementadas pelas novas propostas do ministro Paulo Guedes, e aí nós vamos ter uma condição de discutir de maneira mais ampla. O Ex, se você quiser fazer alguma observação, Eu gostaria, para a gente não perder a questão fiscal, Ribamar e deputado, acho que seria importante falar também, além da questão da reforma administrativa, queria saber como o senhor vê, deputado, as discussões sobre a revisão ou esses ataques que o teto de gastos tem sofrido.
né? É uma medida que foi tomada durante o governo do presidente Michel Temer, do MDB. Então, eu acho que seria importante ver qual que é a receptividade do senhor, do MDB no Congresso em relação a essas conversas que a gente ouve no governo. Olha, eu acho que mexer no teto de gastos é um sinal muito ruim para que a gente tenha uma discussão. Não dá para você falar em ajuste fiscal, em retomar debates importantes de reformas estruturantes no Brasil, se nós voltarmos a uma gastança desenfreada, sem o mínimo de previsibilidade. Eu entendo que o presidente Michel Temer, quando assumiu a presidência, ao lado do ministro Meirelles, eles tiveram muita coragem de mandar a PEC do teto de gastos. Foi um debate muito intenso no parlamento. Naquele momento, o parlamento foi muito firme ao votar e isso acabou organizando a nossa economia, porque é simples, você vai gastar no ano o que se gastou o ano anterior, mais a inflação. Muito mais significativo seria discutir como que nós podemos diminuir o tamanho do Estado, diminuir o gasto com o Estado, para poder sobrar recursos para investimentos, que são importantes. Agora, você tentar furar o teto para poder garantir investimentos, acho, no meu entendimento, que é um sinal muito ruim, inclusive para 2021, quando nós teremos novamente um nível de investimento internacional muito grande em países em desenvolvimento, em crescimento, em países como a característica do Brasil. Nós, se fizermos essa sinalização, entendo que nós perderemos muitos investimentos, porque passa um sinal de que o ajuste fiscal vai ficar em segundo plano. Portanto, acredito que a manutenção do teto é muito importante para o futuro da nossa economia. Eu também tenho uma pergunta para fazer, antes da gente reiniciar com as perguntas do público. É o seguinte: a proposta de reforma que o governo encaminhou, da substituição do PIS/COFINS pela CBS, ela prevê uma alíquota de 12%. Então, esse outro IVA, por exemplo, que previsto na PEC 45, na PEC 110, qual será o tamanho dessa alíquota? O fato dessa alíquota ser muito grande, isso não vai desestimular as discussões sobre a reforma? Excelente pergunta, porque o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que a gente está propondo na PEC 45, nada mais é do que a somatória dos impostos que nós já pagamos hoje. Tanto é que nós temos duas transições. Uma transição para as empresas, que está proposta de 10 anos, pode ser um pouco menor, 8 anos, isso a comissão mista vai definir, e de 20 a 50 anos para os entes da federação. A proposta prevê, mais ou menos, pelos cálculos que nós temos e os estudos do CECIF, uma alíquota de 25%, que nada mais é do que a somatória do PIS, COFINS, IPI, somando com o ICMS e o ISS. Nós teríamos, para manter os 60 bilhões de reais que é arrecadado com o ISS, uma alíquota para os municípios de 2% dentro dos 25%, de 9% para manter o que se arrecada hoje na União para o governo federal, e 14% para manter também o que se arrecada hoje para os estados. Aí fica essa discussão, mas é alto, é baixo? Na verdade, hoje, pela cumulatividade, pela complexidade, pela maneira com que se cobra imposto hoje no Brasil, ninguém sabe, mas nós já pagamos isso de imposto.
O que acontece é que com a PEC 45 nós vamos ter transparência. A empresa vai saber quanto que ela paga e o consumidor, pela primeira vez, vai saber o que é realmente de imposto que se paga sobre os bens e serviços. Então, a ideia da neutralidade, ela é fundamental. Não vai arrecadar R$1 a mais, mas nós precisamos ser transparentes com a população precisa saber o que ela paga de imposto, até para depois cobrar dos entes um retorno de políticas públicas. Tem uma pergunta aqui sobre a PEC 45 que o senhor apresentou. O Jonas Ramos do Nascimento pergunta assim: deputado, o regime de transição da PEC 45 não é muito grande? Há uma possibilidade de diminuir esse período de transição? Existe. Na verdade, para os entes federados, nós estamos propondo de 20 a 50 anos, porque isso, para a população, não tem efeito nenhum. Quer dizer, qual que é a ideia? Durante a transição, os municípios, os estados e a União garantirem o que se arrecada hoje, mais a inflação. Isso é para manter as atividades públicas e o custeio da máquina. Para as empresas, a sugestão é que tenhamos 10 anos. A comissão mista está discutindo a possibilidade de diminuir essa transição. Agora, nós precisamos dar também segurança jurídica. Esse é um ponto importante, porque o que acontece? Muitas das empresas acabaram investindo na realidade tributária atual, com benefícios. Hoje nós temos 1/3 das nossas empresas que judicializam e ficam discutindo ou no CARF ou na Justiça se paga, se não paga, e o Paulo Guedes, quando esteve na comissão mista, falou dos 5 trilhões de reais de contencioso. Esse recurso devia estar na nossa economia para gerar emprego, para melhorar as nossas empresas, para melhorar a competitividade. 1/3 das empresas tem alguma vantagem, tem algum benefício e investiram nesses benefícios, e 1/3 das nossas empresas pagam imposto. Então isso não é justo, isso não ajuda o Brasil a organizar e a crescer. Portanto, a comissão mista está pensando em fórmulas de diminuir a transição, agora precisa ter transição para dar previsibilidade e, principalmente, segurança jurídica para essas empresas que investiram no modelo atual e que precisam de algum tempo para recuperar, pelo menos, o investimento. Senão, acaba judicializando e aí nós não colhemos os bons frutos da aprovação da reforma tributária. Ribamar? Pois não. Eu ia fazer uma pergunta complementar, que também se relaciona com a questão da transição, são os fundos de compensação, enfim, para garantir fundos de compensação regional. Há uma discussão entre estados, municípios, o governo federal também. Só acha que nesse cenário de pandemia, de redução de arrecadação, essa discussão não pode ficar contaminada? Olha, o nosso relator Aguinaldo tem conversado tanto com a equipe econômica quanto com os governadores. Existe aí uma disputa, existe uma discussão, é real. Eu entendo que é necessário que tenhamos um fundo de compensação regional. Por quê? Porque a PEC 45 acaba com a guerra fiscal. Lá atrás, a guerra fiscal teve seus méritos, teve a sua importância para desenvolver determinada região, determinada cidade, mas depois que São Paulo entrou na guerra fiscal, todo mundo acaba perdendo. São Paulo e outros estados mais desenvolvidos e mais produtores. Portanto, a guerra fiscal hoje é uma soma de perde-perde, todo mundo perde com ela. E com a PEC 45 acabando com a guerra fiscal, é importante que tenhamos recursos do orçamento para que estados e municípios que possam sair prejudicados com a reforma tenham condições de, dentro da sua vocação regional na economia, possam crescer de maneira transparente, através do orçamento,
votado pela Câmara Municipal, votado pela Assembleia Legislativa, para que as pessoas saibam aonde o recurso deste Fundo de Desenvolvimento Regional vai ser investido. Porque no sistema hoje de benefício, você sabe que teve o benefício, mas você não tem a noção de quanto que isso significa de perda na arrecadação do município e do estado, e muito menos sabe se esse recurso ele está voltando em termos de geração de emprego e renda, já que a tecnologia hoje, a gente sabe que substituiu muito a mão de obra. Então, acho que uma das grandes vantagens da PEC 45 é o fim da guerra fiscal. Daí é importante que tenhamos um Fundo de Desenvolvimento Regional para, através do orçamento, promovermos esse crescimento de regiões. Deputado, muitas pessoas, por exemplo, o Carlinho Brizola e outros, perguntam o seguinte: se não é o caso de começar taxando as grandes fortunas, que é uma possibilidade que já existe na Constituição? Esse é um tema que está posto no parlamento. Os países que taxaram as grandes fortunas tiveram muito pouco resultado prático. Eu acho que a reforma tributária ela tem que também ser uma maneira de justiça social. Então, eu acho que o Congresso Nacional tem que deliberar sobre taxação de grandes fortunas como meio de mostrar que nós precisamos ter justiça social no país. Mas o resultado prático da taxação de grandes fortunas, ele é mínimo, economicamente falando, mas é um tema importante que também está caminhando no Congresso, que eu acredito que a gente vai ter uma solução, uma votação, uma aprovação, mas não resolve o problema mais de destravar a nossa economia. A Luísa Muniz pergunta: podiam deixar as receitas que financiam a aposentadoria numa conta totalmente vinculada? Ela pergunta se não é possível tirar uma tributação que, segundo ela, está na PEC 45, sobre aposentadorias. Na verdade, a PEC 45, ela garante a manutenção das arrecadações que existem hoje sobre os impostos de consumo, mas não há, ou não compreendi direito a pergunta, mas não há nenhuma citação de aposentadoria na PEC 45. Isso foi discutido na reforma da Previdência. O Walter Mourinho: na Europa, o IVA deixou mais claro a unificação dos impostos. No Brasil, o IVA não pode apenas unificar impostos, mas será importante banir alguns tributos que sufocam as empresas e as pessoas. Ele não citou quais são os tributos, mas deixo a colocação dele para o senhor. Na verdade, a PEC 45, ao unificar esses 5 tributos, ela acaba também com as obrigações acessórias. Hoje, uma empresa no Brasil gasta 1.900 horas só para saber o que se paga de imposto. O setor tributário de uma empresa, ele é enorme e custoso. A média mundial é de 200 horas. Olha a discrepância, 1.900 no Brasil e 200 a média mundial. Isso tira competitividade, isso faz com que a nossa economia não cresça, quer dizer, a desindustrialização que nós estamos vivendo no Brasil é muito por essas dificuldades. Então, além da unificação dos 5 impostos, você tem um ataque muito grande a esse contencioso que é nocivo para a nossa economia e para o nosso crescimento, e também o fim das obrigações acessórias, que vai simplificar e desburocratizar o nosso sistema. São muitas perguntas que estão chegando, viu, deputado? Então, eu estou fazendo uma seleção aqui, tentando não repetir os assuntos. O Carlos Vila, por exemplo, pergunta: seria possível transformar o FGTS em um fundo de previdência individual por capitalização?
Essa foi uma discussão que o próprio ministro Paulo Guedes, no início da reforma da Previdência, colocou, que era a capitalização, mas acabou não andando. Esse é um tema que não tem comunicação com a PEC 45 e com a reforma tributária, mas é uma decisão de governo. Quer dizer, o governo pode entender que a capitalização é uma possibilidade e pode enviar um projeto nesse sentido. O Marcelo Anesini Souza pergunta: esta reforma não está impactando negativamente o empreendedorismo, que nesse atual cenário tem sido a saída para muitos? Pelo contrário, eu acho que a reforma tributária, com o que ela pode repercutir na nossa economia de crescimento do PIB, vai fazer com que o empreendedorismo seja valorizado. Nós sabemos que hoje é um setor que gera emprego, que desenvolve as cidades. Nós somos um partido, o MDB, municipalista. Nós sempre apoiamos aquilo que é do município. Nós sabemos que, historicamente e nos últimos anos, o governo federal e os governos estaduais acabaram mandando muitas das suas obrigações para os municípios, mas não o bolo orçamentário. Então, o empreendedorismo tem sido uma forma de enfrentar os desafios dos municípios e acredito que a simplificação, que a injeção de recurso novo na nossa economia e principalmente o crescimento do Brasil com a PEC 45, a reforma tributária, vão incentivar ainda o empreendedorismo no país. O Exman, você acha que eu continuo com as perguntas ou você tem alguma observação a fazer? Eu acho, Ribamar, que até por conta do horário, a gente tem que dosar um pouco. Não sei se você quer fazer alguma pergunta para o deputado. Eu também tenho uma outra questão sobre política, então acho que a gente tem que só tomar cuidado por conta do horário. Não sei se você tem algo mais específico para perguntar também. Não, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: o problema de um cronograma, quer dizer, a discussão está sendo colocada da reforma tributária no momento em que o ano estamos já no segundo semestre do ano. E eu acho que o ano que vem já dificulta um pouco mais a aprovação dessa reforma. Como é que o senhor está vendo assim, em termos de cronograma da votação e da aprovação dessa reforma, deputado? Desculpa. Olha, a ideia da comissão mista é trabalhar agosto e setembro as audiências públicas. Já fizeram com o ministro Paulo Guedes, já fizeram com o CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, vão fazer agora com a Confederação Nacional dos Municípios, tem já um cronograma estabelecido. Eu acredito que nós teremos essa discussão em agosto e setembro, e acredito que em outubro o texto da comissão, como eu falei, melhorado, ajustado, poderá ir para o plenário da Câmara dos Deputados. Essa é a nossa previsão, nós vamos trabalhar nesse sentido, que seria um golaço para o Brasil, a gente poder deliberar sobre reforma tributária já no mês de outubro na Câmara dos Deputados. No Senado, o senhor tem alguma previsão? Eu digo isso pelo seguinte, deputado, e aí já tentando ampliar um pouco, o senhor acha que expandindo um pouco esse cronograma para o ano que vem, entrará necessariamente também a discussão sobre a sucessão nas mesas, né, do Congresso Nacional, tanto na Câmara e do Senado. Como é que isso pode atrapalhar essa discussão da reforma tributária? Se nós conseguirmos deliberar em outubro os 2 turnos na Câmara, ato contínuo vai para o Senado. Como nós fizemos essa comissão mista, que quem preside é um senador e os senadores são a metade da comissão, a ideia já é tentar buscar um texto consensual, já ajustado pelos parlamentares, deputados federais e senadores, para que
quando for para o plenário, a gente tenha um consenso mínimo. Portanto, a nossa expectativa é, com a união do debate na Câmara e no Senado, assim que votarmos na Câmara, que possa ir para o Senado e que também tenha sucesso no Senado. A ideia da comissão mista é exatamente fazer com que as ideias e sugestões dos senadores já estejam juntas com as dos deputados, para que não tenha mais uma comissão da Câmara discutindo, outra comissão do Senado discutindo, com falta de comunicação. Acho que a saída que o presidente Davi Alcolumbre teve de fazer a comissão mista, ela foi uma grande sacada para que a gente possa depois votar e aprovar nos 2 plenários, nos 2 turnos, com mais tranquilidade. Deputado, olha, não param de chegar perguntas. Eu acho que o tempo da live vai ser, inclusive, insuficiente para responder a todas elas. De qualquer forma, eu gostaria de falar aqui um desabafo. Acho que um desabafo, porque não é bem uma pergunta, feito pelo Jefferson Almeida. Ele fala assim: tributar transações digitais e acabar de uma vez com o Brasil. E se não fizer reforma do salário do funcionário público de alta renda, também dos políticos não adianta. Esse assunto do imposto de renda, o que acontece hoje? Hoje as pessoas estão revoltadas com a carga tributária que só cresce, né? Infelizmente, a gente vê a carga tributária crescendo no nosso Brasil, e isso angustia todos. E hoje, quem paga imposto é o assalariado, é a classe média, que acaba pagando alíquotas altas, e quando você pega com essa pejotização, com, às vezes, as pessoas que ganham 100, 200, 300 mil reais como dividendos, lucros, acabam pagando muito menos do que o assalariado. Então, essa é uma discussão que tem que ser colocada também. O ministro Paulo Guedes tem acenado também com uma proposta que vai melhorar a tributação e diminuir a tributação sobre a renda. Mas é complexo, nós temos que aguardar agora. Para fazer justiça social, os mais ricos precisam pagar mais impostos, porque hoje o mais pobre paga mais imposto do que o mais rico no Brasil. O Renato Escórdua pergunta por que a reforma não engloba a consolidação do ITR e IPTU para que haja um imposto consolidado do Estado, da União e município, possam tributar sobre a mesma base como se fosse um IVA. Nós temos várias sugestões de ampliar a reforma tributária. Eu acredito que o melhor caminho, sabendo das dificuldades no passado, é fazer uma reforma tributária mais enxuta sobre os impostos que incidem sobre o consumo. Se a gente começar a colocar tudo numa reforma só, infelizmente, a gente sabe que isso pode dificultar a sua aprovação. Acho que esses assuntos todos devem ser discutidos, devem ser enviados para a Câmara. Agora, se fizer uma reforma sobre todos os aspectos de tributação no Brasil, aí, infelizmente, a gente vai ter menos chances de sucesso. Então, a nossa ideia é a PEC 45, que já está bastante avançada, ser o primeiro passo de uma reforma tributária mais ampla. Eu acho que todos os outros temas precisam ser debatidos, precisam ser deliberados, mas se a gente colocar todos os temas numa proposta só, infelizmente, acaba como as outras propostas que passaram pela Câmara, não tendo êxito, não tendo votação, emperrando aqui, emperrando ali. Acho que nós temos hoje um caminho muito fértil para realmente votar e aprovar essa PEC 45, a reforma tributária. O André B. diz assim, o senhor cita que a nossa tributação é maior que a de outros países, uma desvantagem competitiva para atrair empresas e emprego. Como isso será tratado no pós-pandemia? Olha, com a aprovação
da PEC 45, nós vamos ter uma grande simplificação tributária. Nós vamos ter uma desburocratização do nosso sistema. Tem transparência, tem neutralidade e equidade. Acho que são as características dos bons IVAs que são utilizados nos outros países. Eu, conversando com o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele fez um relato que eu julgo importante. Primeiro, que o mundo está olhando o Brasil para futuros investimentos. Segundo, que a reforma da Previdência teve um impacto muito positivo da visão internacional sobre a responsabilidade fiscal do nosso país. E terceiro, dizendo que muitas vezes o Brasil perde investimentos significativos, tamanha a complexidade do nosso sistema. Portanto, com essa simplificação, com as características de um sistema de tributação sobre o consumo igual a de 160, 170 países, isso vai facilitar novos investimentos no nosso país. Portanto, acho que é o primeiro passo para a gente retomar o crescimento da nossa economia. Deputado, você quer fazer alguma observação? Isso, Ribamar, eu preciso, enfim, devido ao horário, fazer uma última pergunta. Não sei se você tem uma questão, mas eu precisava tocar num assunto político, que seria importante entender, na sua visão, deputado. Primeiro, o MDB e o DEM se afastaram do chamado Centrão, e depois, logo, enfim, alguns dias depois, o presidente Bolsonaro convidou o presidente Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, para liderar uma comitiva humanitária do Brasil no Líbano, né, que sofreu uma catástrofe, enfim, recentemente. Eu queria entender esses dois movimentos, como que isso pode influenciar a sucessão do presidente Rodrigo Maia. Muitos viram essa aproximação, esse distanciamento e, ao mesmo tempo, a aproximação do presidente ao MDB, e não só ao Centrão, como algo que poderia fortalecer uma eventual candidatura sua à presidência da Câmara. Então, eu queria entender, enfim, quais são os planos e os próximos passos que o senhor, enfim, deve tomar em relação a esse assunto. Olha, o fato do MDB ter saído do blocão foi algo muito natural no parlamento. Nós tínhamos o bloco majoritário para indicar os membros da CMO. Cada 2 anos a gente tem a indicação dos membros da CMO, e quando nós já fizemos essa indicação, nada mais natural do que o MDB sair do bloco. Por quê? Porque o MDB tem um posicionamento hoje de independência, é o maior partido do Brasil, porque tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, vai enfrentar agora uma eleição, e eu tenho muita certeza que vai continuar sendo o maior partido do Brasil, porque é municipalista, porque tem uma raiz muito forte com a população nos municípios. Então, não teve essa ruptura. Nós temos um bom diálogo com os demais partidos do centro, nós estamos com um compromisso 100% com a agenda de recuperação do país. Se vocês pegarem o índice de votações significativas, relevantes do parlamento, o MDB votou tudo aquilo que foi importante para o país, tanto agora no enfrentamento da pandemia, mas como outras pautas. Temos compromisso com reforma tributária, com reforma administrativa, com nova lei do gás, votamos a lei do saneamento, nova lei das falências. Tem uma série de projetos que o governo demonstra que são prioridades para uma recuperação da nossa economia pós-pandemia, que nós não temos dificuldade nenhuma de votar. Agora, a nossa independência ela é importante, por quê? Porque nós podemos criticar aquilo que nós entendemos que não está no caminho certo, mas não temos dificuldades nenhuma de elogiar também quando o governo acerta. Agora, nós temos
esse posicionamento que foi definido na minha eleição em outubro do ano passado como presidente nacional do MDB. Uma posição de independência. O partido sofreu muito no passado por ser o partido da governabilidade, por ter dado condições a vários presidentes. Sempre o MDB ficava muito próximo do poder em Brasília. E, ao longo do tempo, o partido acabou tendo muitos ônus e muito pouco bônus. Portanto, essa posição de independência do partido hoje nos é cara, porque nos dá a liberdade de fincarmos as nossas bandeiras, defendermos as nossas bandeiras e atuarmos de forma que a gente possa dialogar com a nossa base partidária, com as nossas lideranças e ajudar naquilo que for vital para o país. A questão do presidente Michel Temer, eu reconheço que o presidente Bolsonaro acertou. Acho que ele teve uma visão de alguém que não viu questão partidária, não viu questões menores. O presidente Michel Temer, além de ter organizado a nossa economia, de ter deixado um país muito melhor e mais organizado para o presidente Bolsonaro do que pegou da ex-presidente, é filho de libaneses, e quando a gente vê uma tragédia que impactou o mundo, acho que foi um gesto humanitário de mandar um ex-presidente da República, filhos de libaneses, para representar o nosso país. Acho que o presidente acerta quando ele, tirando as questões menores e partidárias, ele escolhe um ex-presidente para chefiar essa delegação. Mas o senhor não falou da sucessão da presidência da Câmara. O senhor vai ser candidato? Sucessão, não, você fez três perguntas. Primeiro, eu não sou candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que essa é uma discussão que, apesar de estar todas as semanas na mídia e nas próprias rodas de conversas no Congresso Nacional, eu acho que antecipar essa disputa, que vai ocorrer dia 1º de fevereiro do ano que vem, pode atrapalhar o bom andamento dessa agenda que a gente tem compromisso. Porque, querendo ou não, quando começa a disputa, formação de grupos políticos, de conversas para suceder o presidente Rodrigo Maia, você acaba contaminando a agenda do parlamento. Acho que nós temos um momento, primeiro e o mais importante, é superar essa pandemia, que eu tenho fé que nós vamos superar, vamos sair mais fortes. Agora, é inegável que o país vai sair mais pobre, mais desigual, com mais desempregos, com mais dificuldades pós-pandemia do que antes da pandemia. Então, antecipar essa discussão nesse momento seria muito ruim, seria contaminar com algo futuro o que nós precisamos fazer agora. E todas essas propostas, elas só vão ter sucesso se nós tivermos a pacificação no parlamento e a união dos líderes. Nós não temos que ficar um brigando com o outro para ver quem vai ser o sucessor. Nós temos que unir a todos para votar essas reformas que precisam de uma votação qualificada na Câmara dos Deputados. Perfeito. Deputado Ribamar, infelizmente, nosso tempo estourou demais, são diversos assuntos, enfim, tem a questão técnica, política, conjuntura econômica, tudo. Eu queria agradecer muito a presença do senhor. Ribamar, queria agradecer a presença também na live. Deputado, o senhor teria uma última palavrinha, senão a gente já encerra. Só agradecer a você, Exman, e ao Ribamar, a oportunidade da gente falar sobre esses assuntos que são tão importantes para o nosso Brasil e dizer que eu estou muito otimista mesmo. Espero que não seja mais um capítulo dessa novela da reforma tributária, que a gente consiga escrever o capítulo final nesse segundo semestre.
Perfeito. Queria agradecer a presença. Essa foi mais uma live do Valor, que ocorre todo dia, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas. Falamos sobre reforma tributária. Recebemos aqui o deputado federal Baleia Rossi, Ribamar Oliveira, repórter especial e colunista. Agradecer, um bom dia, uma boa tarde a todos, uma ótima semana. Bom dia, deputado. Bom dia, obrigado pela oportunidade.